Vamos ver aqui. Ok. Bom, pessoal, como então eu já tinha avisado no grupo, tá? A gente vai comentar um pouco sobre a aula passada, ver ali o parecer escolhido por vocês, e depois eu vou dar as dicas para atividade prática ali, que já está disponível, né, desde ontem, para postagem. De imediato eu vou compartilhar, então, aqui o material da aula passada, tá, que a gente viu, tá? No caso, é a planilha ali, aquela, né, que a gente está usando como resumo da aula, né? Então, o que acontece? A parte do programado, a gente já tinha conversado lá na aula 5, que a gente tinha que colocar, basicamente, todas as informações ali de acordo com a nossa necessidade, né? Dependendo ali do tipo de grupo, que era, no caso, o ativo não circulante, tá? Depois a gente fez o realizado, a gente discutiu também na aula passada que tipos de procedimentos a gente fez. Basicamente foram quase os mesmos, né? A gente explicou, né? Para quem perdeu ou esqueceu, tem a aula gravada sobre isso, tá? E a atividade da aula passada era o parecer de auditoria a princípio daquelas informações que eu ditei para vocês e vocês digitaram, né? O que acontece? Para o parecer de auditoria, né, pessoal, nós temos que nos basear naqueles percentuais que a gente colocou lá no planejado, que é o limite de aceitação das divergências, tá? Isso tanto aqui nessa parte teórica que a gente está fazendo de auditoria, quanto numa parte prática, tá? A gente tem que ter um limite de aceitação ou não daquele trabalho de auditoria. Lembrando, né, que a ressalva, ou a abstenção, ou a diversidade no parecer está relacionada aos fatos relevantes. Então, não é qualquer valorzinho, qualquer diferença que vai fazer eu emitir um parecer adverso, por exemplo, ou com ressalva, tá? Isso depende muito do que eu planejei e, claro, das informações que eu encontrei a partir dos trabalhos de campo, tá? Então, tio Ali, tinha colocado esses percentuais aqui, né? Mas vocês têm a liberdade de fazê-los. Como eu disse, não tem percentual certo ou errado, ou procedimento aceito ou não aceito. Todos os instrumentos, né? Todas as armas, entre aspas, que o auditor tem para fazer, ele vai usar, tá? Para essa investigação, né, das informações contábeis, nesse caso, do ativo não circulante, tá? E a partir dos resultados, né, que a gente viu na aula passada e das informações que eu passei, vocês iam emitir o parecer, tá? Então, foi o que eu coloquei aqui nessa última coluna. Então, o que acontece? Se os meus percentuais de divergência ficaram abaixo do que eu planejei, é parecer sem ressalva, tá? Foi o meu caso aqui. Todos os percentuais que eu coloquei ali, todas as divergências, né, que eles foram feitas, no caso, ficaram abaixo dos meus percentuais. Então, para mim, tio Ali, ou para eu, né, tio Ali, consideraria parecer sem ressalva. Por quê? Porque não houve fato relevante, não houve divergência relevante em relação às diferenças que a gente acabou encontrando, tá? Bem, poderia, dependendo dos percentuais que vocês colocaram, caberia um parecer com ressalva, mas só dependendo dos percentuais que vocês colocaram. Tá? Se deu mais do que aquelas divergências que eu citei para vocês, caberia com ressalva. Mas, pela grande maioria que me mandou, eu dei uma olhada ali e até dei umas orientações, ficou realmente no parecer sem ressalva. Tá? Antes de perguntar o que é que vocês colocaram, eu só queria agora
compartilhar outro material com vocês, que é o material do glorioso parecer sem ressalva. Tá? Esse é um material que a gente viu na aula no semestre passado. Tá? Deixa eu compartilhar aqui. Cadê você? Está aqui. Tá? Então, ó, é um material do semestre passado, editoria 1, porém, eu possibilitei ali a postagem no Moodle e enviei para vocês para relembrarem ou até para quem não tinha visto. Então, quando é um parecer sem ressalva, ele é a base, né, do parecer da auditoria. Tem 3 parágrafos com frases feitas, estabelecidas. O único detalhe que tem que cuidar, não só no parecer sem ressalva, mas como nos outros, é a questão aqui de quais demonstrativos contábeis que foram analisados. Então, a gente trabalhou agora no ativo não circulante. Tá? Então, tem que citar só isso aqui no cabeçalho. Tá? Muita gente copiou, colou e botou todos aqui, né? Resultado, origem, execução do recurso. Mas eu pedi para ajustar. Tá? O segundo parágrafo é copiar, colar. Vai ser sempre desse jeito aqui, as letras, né? A, B e C dentro do segundo parágrafo. E como ele é sem ressalva, o terceiro é também a mesmo texto, tá? Representam adequadamente em todos os aspectos relevantes. Então, o próprio parecer já diz que nos aspectos relevantes, né, valores altos ou contas importantes, não houve nenhuma ressalva, ou seja, está adequado com os princípios fundamentais de contabilidade. E depois local e data, assinatura ali e registro. Tá, pessoal? Então, para o TUALI, tá, caberia parecer sem ressalva, tá? De acordo com o meu planejamento e de acordo com os percentuais que a gente verificou, tá? Alguém fez outro tipo de parecer com ressalva? Palavra aberta. Ok, em princípio, né? Já que ninguém se manifestou, todos fizeram o parecer sem ressalva. Mas lembrando, quem fez com ressalva, a única possibilidade dele ser com ressalva é se os percentuais aqui ficaram acima, se o percentual lá do realizado ficou acima do planejado, tá? Certo? Lembrando o seguinte, pessoal, na atividade prática, já dando aqui uma pequena primeira orientação, vocês vão me apresentar esse resumo aqui também, ó, que nem a gente fez, tanto do ativo não circulante, como do ativo circulante, onde vai ter o planejamento, o que foi realizado e o tipo de parecer. Tá? Então, essa tabela vocês vão usar na atividade prática. Depois eu vou explicar direitinho, além dela, o que mais vocês vão colocar. Tá? Então, meus queridos alunos, melhor turma que eu tenho nesse semestre na quinta-feira. Alguma pergunta sobre essa atividade da aula passada, sobre essa correção, sobre a auditoria do ativo não circulante? Tudo tranquilo? Acho que sim, né? O pessoal não fala, então tá tudo ok. Daiane, não queimou as panelas? Não, tô cuidando. Qual é que é a receita? Aliás, qual é que é o cardápio? Muitas coisas. Risoto, polenta. Em casa é muita comida. Mas aí tu é italiana, pelo que eu tô vendo? Claro, né, professora? Tô bem. Pessoal, então, de imediato, tá? Já vou abrir aqui. O Gabriel está dizendo que dúvidas vão aparecer na atividade prática.
Pode aparecer, né? Mas a atividade prática vai ser igual que a gente fez, mas com certeza. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês já a atividade prática, tá? Eu sei que vocês estão loucos para fazer, a Letícia já está coçando os dedos, se já não fez, né, Letícia? Não, esse eu esperei tu dar uma ajudinha aí. Até porque tu não ia fazer, porque falta a parte 2, né, para terminar, que eu só vou liberar mais à frente, então tu não ia conseguir já. Ó, quem é que falou aí? Bom, alguém falou, deve ter sido alienígena. Bom, pessoal, atividade prática, tá? Lembrando, então, que ela vale 40% do grau A. Então, além dessa atividade aqui, a gente só vai ter a Ativare, a avaliação propriamente dita, que vale 60%, que vai envolver, lógico, os assuntos das próximas aulas, que é o passivo circulante e o passivo não circulante, tá? Espera aí que agora travou tudo aqui. Deixa eu mexer. Hoje o pessoal tá... Beleza, aqui. Então, pessoal, vocês, né, vão fazer auditoria no ativo circulante e no ativo não circulante da empresa Tiwali Limitada. Então, tudo aquilo que a gente já fez anteriormente, tá? Não temos nada de novo aqui, não é nenhum grupo novo, não é nada que você já não tenha visto ou feito, tá, anteriormente, certo? São só 3 coisinhas, tá, pessoal? Nunca foi tão fácil fazer essa atividade prática aqui. Então, ó, é realizar o planejamento de auditoria para cada grupo, registrar, descrever e justificar os procedimentos de auditoria realizados e confeccionar e justificar o parecer de auditoria a partir das informações recebidas. Então, barbada. Qual que é a única novidade aqui? Que eu apresentei o extrato do balanço patrimonial referente só ao grupo ativo em 31 de dezembro de 2020. Então, aqui temos as contas do ativo circulante, seus valores, e as contas do ativo não circulante e seus valores. Então, o total do ativo aqui da empresa Tiwali, em torno de 56 milhões, tá? Então, vamos por partes. O que vocês vão fazer primeiro? Realizar o planejamento de auditoria para cada grupo. Então, o que acontece? Eu vou, tá, pegar aquela minha tabelinha, deixa eu compartilhar ela de novo aqui, tá? Aqui. Então, vou pegar a minha tabelinha aqui e vou colocar 1, auditoria das contas patrimoniais, ativo circulante. 2, auditoria das contas patrimoniais, ativo não circulante. Beleza. Então, a questão 1 é realizar isso aqui, ó. Na opinião de cada um de vocês, quais testes e procedimentos e quais limites deverão ser feitos no trabalho de campo, tanto do ativo circulante como do ativo não circulante. Então, eu vou dar uma dica para vocês, né? É copiar e colar desses 2 exercícios que a gente já fez, né, pessoal? Então, assim, não tem muito que ficar em dúvida, muito que ficar esperneando, chorando, tá? É bem tranquilo, o planejamento é de vocês. Claro, se querem fazer diferente, acrescer outras coisas, não tem problema. Eu só preciso que vocês me digam quais testes e procedimentos vocês vão fazer e qual é o limite de aceitação das divergências, tá? Pode fazer por conta, e deve fazer por conta, né? Então, nós temos aqui no balanço ali 4 contas, se não me engano, no ativo circulante e 5 no ativo não circulante. Então, dá para fazer 1 percentual para cada um, daquilo que a gente já discutiu, debateu, e vendo a importância, tá? Lembrando, tá, pessoal, o que vai, principalmente em relação aos percentuais, o que vai me definir que percentuais eu vou usar, tá? A participação dentro do grupo. Então, olhando o balanço aqui, eu já vi que, por exemplo, ó, metade do ativo circulante é valores a receber, vendas a prazo. Então, opa, já me despertou a atenção.
E no não circulante, olha aqui, ó, praticamente quase todo é imobilizado. Então, já me despertou a atenção. E também, claro, o valor do intangível, que é um valor alto aqui. Dá para dizer que o não circulante aqui é só imobilizado e intangível. Então, isso vai me definir qual ponto eu vou ser mais rígido, qual ponto eu vou aceitar mais divergência, se for o caso, tá? Então, já dei essa dica aí. Então, a questão 1, tá, já foi discutida, tá? É basicamente copiar e colar, e claro, só ajustar os percentuais de acordo com a necessidade, tá? Vou agora novamente compartilhar o arquivo da atividade prática. Tá? Então, está aqui o arquivo. Então, a número 1 foi isso que eu acabei de explicar para vocês. Vocês vão responder ela dentro daquela tabelinha do Word que vocês já têm e já utilizaram, né, nessas últimas, nas aulas passadas. Bom, o item 2, registrar, descrever e justificar os procedimentos de auditoria realizados. Então, aqui tem 3 verbos, né, que vocês vão ter que fazer: registrar, descrever e justificar. Então, qual é a dica aqui? Vamos compartilhar de novo a tabelinha, tá? No Word. Então, o que acontece? Nessa questão 2, vocês vão trabalhar essa coluna aqui, ó, tá? Essa gloriosa coluna aqui de realizado. Então, vocês vão colocar a partir, né, do que vocês olharam aqui no balanço, né, fizeram análise vertical, análise horizontal aqui no balanço, não, no balanço que está lá no material da atividade prática, e vão colocar o que vocês fizeram realmente. Então, olha, pessoal, é outro copiar-colar, tá? Dessas atividades aqui, sem nenhum problema. Claro, adequando-as para cada tipo de subgrupo do ativo, tá? Esse, então, é o primeiro verbo daqueles 3 ali, registrar. Então, você só escrevendo o que foi realizado, é o registrar. O segundo verbo ali da atividade prática, da questão 2, dizia descrever. O que vocês vão fazer agora? Abaixo aqui da tabelinha, tá? Vocês vão colocar questão 2, tá? Só vou mostrar o exemplo aqui para vocês, ó. Questão 2, tá? Vocês vão descrever os procedimentos de auditoria utilizados. Então, por exemplo, letra A, o número 1, e a questão 2, esqueci de falar. Inspeção. Tá? Vamos dizer que vocês fizeram a inspeção. Vocês vão colocar aqui o conceito, né, ou a descrição do que é inspeção. Da onde vocês vão tirar isso? Bom, ou dos materiais da auditoria 1, que eu também compartilhei aqui em auditoria 2, ou vão pesquisar em livros, ou vão pesquisar na internet. O importante é o seguinte, é colocar o conceito certo, né, a descrição correta do que é inspeção. E assim, sucessivamente. Vamos colocar aqui circularização, tá? Vamos colocar aqui também o que é circularização. Então, todos os procedimentos que estão aqui, que vocês colocaram no realizado, que vocês registraram aqui no realizado, vocês vão ter que descrever aqui embaixo da tabela, tá? E o terceiro verbo ainda da questão 2 ali é justificar. Então, o que acontece? Deixa eu voltar aqui, né? Eu coloquei aqui, inspeção, conceito, tá? Eu vou colocar aqui do lado, conceito. E ainda dentro de inspeção, agora vocês vão justificar, tá? Então, justificativa. Por que vocês usaram a inspeção? Porque ela é boa. É claro que não vai ser isso, tá? Mas vocês vão colocar, além do conceito, por que vocês usaram a inspeção. Ah, porque é necessário verificar se os documentos que deram origem ao lançamento contábil estão
arquivados e são verdadeiros, por exemplo. Então, é a inspeção. Se eu coloquei contagem física, vocês vão colocar aqui, por que a justificativa da contagem física? Porque a contagem possibilita verificar ou comparar se o valor registrado na conta caixa, por exemplo, é o mesmo valor que está registrado no balanço patrimonial, no ativo circulante. Então, pessoal, a questão 2 é que vai dar mais trabalho para vocês nesse primeiro momento da atividade prática. Então, registrar aqui na coluna, descrever aqui a partir dos materiais, né, ou de pesquisa aí em livros ou internet, e justificar com as palavras de vocês por que escolheram este procedimento. Isso vai servir para todos, né? Então, ali, inspeção, circularização, o que mais aqui? Contagem, vou botar aqui contagem, tudo aquilo que a gente colocou aqui, ó, tudo que vocês colocaram no realizado, ó, observação, investigação, revisão analítica, cálculo, então, tudo que vocês colocaram aqui vai ter que estar aqui com o seu conceito e com a justificativa por que vocês utilizaram esse procedimento de auditoria. Sobre a questão 1 e a questão 2 da atividade prática, pessoal. Alguém ficou com dúvida? Alguém ainda não entendeu? Pergunte agora. Claro que vai dar para perguntar depois, né? Individualmente ali. Mas pergunte, que pode ser que muitos tenham essa dúvida. Não, quando tiver dúvida, a gente tem uma no WhatsApp. Não, isso eu já estou acostumada, né? Então, pessoal... Oi? Me diz uma coisa, ali nos conceitos que a gente tem que colocar de cada um, a gente precisa colocar a referência dele também ou não é necessário? Na verdade, nem precisa muito, né, Karina? Porque esses procedimentos, ele vem de uma normativa, né, norma técnica do CFC, né, do Conselho de Contabilidade. Mas vocês podem usar a normativa, usar o material que eu entreguei para vocês, que é um resumo ali da lei, mas fica a cargo de cada aluno aumentar, né, a sua opção, né, de referência bibliográfica aí para analisar. Até se você pesquisar, vai ajudar vocês na questão da justificativa, por que escolheu aquele procedimento. Então, não precisa citar, tá, Karina? A não ser que tu queira, tá? Não vai ganhar nota a mais por citar, mas também, né, não precisa fazer muito resumido, pode argumentar um pouquinho para deixar bem qualificada a tua resposta. Tá bom, beleza. Pessoal, então, a questão 1 é o planejamento, a questão 2 é que dá mais trabalho, que ela é dividida em 3 partes. Registrar na coluna, descrever ali, conceituar o procedimento e, na minha opinião, conhecendo vocês, o mais difícil é vocês usarem as palavras de vocês para justificar, tá? Lembrando que todos nós temos que ter essa capacidade de argumentação, seja ela verbal ou por escrito, que é o que vocês vão fazer na atividade, porque faz parte do profissional contábil essa ferramenta. Tá? A gente cansa de ver profissionais aí, em qualquer área, não sabendo se expressar ou escrevendo de uma forma que gera dificuldade para quem está lendo. Então, a gente tem que treinar aqui na faculdade isso. Por isso que a gente não pode ficar com medo, né? Eu não sei escrever, eu tenho vergonha. Aqui que é o campo de trabalho. É aqui que a gente tem que aprender a fazer isso. Certo, pessoal? Então, deixa eu voltar agora, compartilhar de novo a atividade prática. Então, aqui. Ok, então, a questão 1 e a 2 aqui da atividade prática, vocês conseguem fazer com tudo que a gente falou agora. A terceira e última questão, que é confeccionar e justificar o parecer, eu vou liberar as informações na parte 2. Que informações são essas? O que aconteceu na hora de vocês fazerem o trabalho de campo? Se a contagem resultou em diferença, se vocês encontraram ou não encontraram os documentos, se tinham ou não tinham dinheiro em caixa. Então, igual a gente fez nas atividades. Eu vou dizer para vocês na parte 2, que eu vou liberar no início da semana que vem, o que
deu de divergência, ou o que não deu de divergência em cada uma dessas contas, dessas 9 contas, né? 5 aqui e 4 aqui, do ativo da empresa Tijuana Limitada. Tá? Então, vocês vão ter 2 tempos para fazer. Quem quer fazer a 1 e a 2, já deixar pronto e esperar eu largar as informações, beleza. Agora, quem quer esperar eu largar lá e fazer tudo, tudo bem, não tem problema. Vocês vão postar um arquivo, tá? No Moodle. Deixa eu compartilhar de novo aqui, então, agora, o arquivo do Word, né? Que é o que vocês vão apresentar o trabalho, tá? Então, beleza, vocês têm a tabela aqui, né? Colocaram tudo, colocaram a questão 2 aqui e a questão 3 aqui embaixo, tá? O nosso parecer de auditoria. Então, vocês vão colocar o nome dele aqui, nome do parecer, né, como título. Então, parecer sem ressalva, parecer com ressalva, parecer adverso ou parecer com abstenção de opinião. E aqui embaixo, vocês vão fazer, né, o parecer de vocês dentro daquela estrutura de parecer, né, já que tem os parágrafos padrões e tem as frases padrões para cada tipo de parecer. Então, se for sem ressalva, beleza, aquele padrão que a gente viu no início da aula de hoje. Se foi com ressalva, atentar para o parágrafo onde você vai descrever a ressalva. Se for adverso, vai ter também o parecer nos materiais lá, ele tem um padrão também de apresentação. E se for com abstenção de opinião, ele é o mais simples, é só dizer, seguir o parecer, dizendo que não teve como opinar por falta de acesso às informações. Então, vocês vão postar um arquivo do Word, tá? Com a tabela aqui, onde vai ter o ativo circulante e o ativo não circulante, o programado realizado, e vão colocar aqui o nome do parecer que vocês escolheram. Abaixo da tabela, o conceito e a justificativa de cada procedimento que vocês escolheram, ou seja, esse que vocês colocaram aqui no realizado. E abaixo, por último, o parecer da auditoria, todo ele escrito de acordo com o que vocês escolheram. Lembrando que a escolha do parecer ela vai estar ligada diretamente aos percentuais de limites que vocês escolheram. Porque quando lá na parte 2 eu der as divergências, aí vocês vão comparar com o que vocês escolheram para verificar se é sem ressalva, com ressalva, adverso ou com abstenção de opinião. Tá? Como eu estava falando para um aluno ontem ou hoje, já nem me lembro, o que acontece? A auditoria 2, ela é um pouquinho mais complexa que a auditoria 1, por isso, né, que tem 2 cadeiras de auditoria. Então, aqui a gente faz mais coisas que tornam um pouquinho mais complexa a nossa atividade. Né, a 1 era mais fácil, porque era teoria, a gente trabalhou parecer direto no grau B. Aqui a gente está fazendo, basicamente, todas as coisas que a gente viu na 1, no mesmo trabalho, tá? E como, né, eu já falei, dando um certo spoiler, no grau B, ainda não bati o martelo, não fechamos a negociação, a gente vai possibilitar que vocês visitem, né, uma organização para auditar determinado setor, tá? Claro que a gente vai ter toda uma preparação antes, vou orientar tudo direitinho, para a gente poder fazer na prática, em campo, esse trabalho. Já adianto, né, Letícia, que não vai ser na tua empresa que ela é escondida, né, ela é camuflada, ninguém pode saber, né? A Letícia até morreu já agora, foi dormir, eu acho. Bom, pessoal, sobre a atividade prática, perguntas agora, o que é que não entenderam, o que é que não, que ficou em dúvida, não ficou tão claro? Professor, eu não entendi uma coisa, que lá nos exercícios tinha aquelas frases lá para nós analisar, e na atividade não. Vai ter na parte 2, quando eu liberar semana que vem. Tá, mas foi 2 partes, uma que eu tinha ditado, que foi o que aconteceu, e a primeira parte não era uma lista lá de frases.
Sim, só que aquelas frases, José, eu substituí pelo balanço patrimonial. Deixa eu compartilhar o balanço aqui, ó. Vamos lá. O que é que acontece? Eu tinha dito lá nas frases de vocês, o imobilizado representa 50% do não circulante. Isso que tu está se referindo, né? Isso. Tá. Aqui eu não dei as frases, mas dei o balanço. Então, vocês já vão fazer a análise vertical para saber quanto cada conta representa no todo, os valores aqui, né? Depois que eu der a questão das divergências. Então, aquelas primeiras frases que explicavam o que tinha cada conta, aqui eu já dei em números e vocês, já dando a dica, vão fazer a análise vertical para saber quanto cada conta representa dentro de cada um dos dois grupos que vocês vão auditar. Conseguiu entender essa menina? Mais ou menos. Okay. Não vou dizer que eu não entendi foi nada. É tipo assim, é tipo Pinóquio, eu não estou dizendo que não entendi, porém não estou dizendo que entendi. Então, ou eu não entendi ou eu entendi. Não, eu entendi. Só não entendeu esse final, né? Eu só não lembro como é que faz a análise. Divide lá o total pela conta lá, né? Para quem não lembra da atividade análise horizontal, pega cada conta e vê qual é, e divide pelo total do ativo circulante, ou o total do ativo não circulante, para ver quanto por cento a conta caixa, por exemplo, representa dentro do ativo circulante. Na dúvida, tá, pessoal? Análise vertical, tá? Em algum momento aí das cadeiras vocês já fizeram. Já que vocês estão em avançada, né? Então, mesmo que não tenha pré-requisito, assim, obrigatório, em algum momento vocês já fizeram análise vertical. Mas caso quem nunca viu, não fez ou não lembra, ó, o tio Ali está aqui, né? Manda o WhatsApp que a gente responde. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre a atividade prática aí? Alguma dúvida sobre essas? No caso, agora, vocês vão se concentrar na questão 1 e na questão 2, tá? E quando eu liberar no início da semana a questão 3, aí vocês vão finalizar o trabalho. Alguma dúvida mais? Professor, tu vai deixar essas 2 semanas, então, para fazer esse trabalho? A atividade prática, ela vai ter como data limite o dia 6 de maio, então daqui a 2 quintas-feiras, sem ser a próxima outra, até às 22 horas para postagem. Então, assim, eu dei um tempo grande, sempre estou dando, porque eu sei que vocês têm várias disciplinas, né, e muitos têm trabalhos, e todas elas estão sendo remotas, né, para vocês não perderem o prazo. Mas aquilo que eu sempre digo, né, não deixe para a última hora, já comece a fazer agora, depois que a gente acabar o vídeo aqui, já comecem a fazer, né, e segunda-feira, no mais tardar, quando eu largar a parte 2, já faça a finalização e já poste semana que vem. Não deixe para postar lá em maio, no dia 5 de maio, ou no dia 6 de maio, tá? Claro, vai ser possível, mas pode acumular com outras atividades que vocês vão ter que fazer. E já dou a dica, né, que quem está com o tio Ali em auditoria, em avançada e societária, terão outras atividades no início de maio, então não acumulem. Certo, Bertol? Sim, porque assim, a pergunta que eu tinha, que eu não sei se a gente vai ter aula semana que vem, né? Então eu queria saber da 3, que tem 2 verbos, né? Não me lembro agora que eu não vi direito, mas o segundo é justificar. Então eu tenho que fazer o parecer e fazer ali certinho. Isso, bem lembrado, Bertol, esqueci de falar. Vocês vão ter que fazer o parecer e justificar para o tio Ali porque vocês escolheram o parecer. Então, tio Ali, eu escolhi o parecer sem ressalva porque não teve fato relevante. Ponto. O parecer e a justificativa. Isso? Isso. Tá. Isso aí. Semana que vem vai ter aula, tá? É normal, mas vai ser um assunto novo. Já vai ser passivo circulante. Então, a gente vai continuar vendo novos assuntos e vocês vão fazer esses aí dos grupos do ativo. Perguntas? Tudo certo, professor. Pô, Gilvan, beleza, né? Tudo certo sempre, né, Gilvan?
Não, acho que o Gilvan ele deixa uma mensagem gravada, né? Aí de 5 em 5 minutos, automaticamente vem a gravação. Tudo certo, professor? Né? Não, isso aí. Pelo menos ele está respondendo, né, Gilvan? Tudo certo, professor? Acho que o Gilvan está que nem a Daiane, está na cozinha também, né? Porque ele é um exímio cozinheiro. Deve ter novela, Gilvan. Acho que deve ser a novela das 9. Não, nem a 9 ainda. Professor, Oi. Trabalhar em empresa e aí chega em casa e não tem nada de rango, né? Tem que meter a mão na massa. Isso aí, né? Não adianta comer só comida congelada todo dia, né? Pô, pessoal que vem da região lá da fronteira e da região centro, né? É Masterchef. Ah, entendi. Bom, pessoal, então, de maneira geral, a atividade prática é essa. O que a gente vai fazer agora? A gente vai finalizar a aula, tá? E depois eu estou online